Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Jó. Esse final de semana foi um final de semana assim, muito lindo, muito enriquecedor. E foi falado muito pouco sobre Jó. E eu achei muito viável nós falarmos hoje a respeito do arrependimento de Jó, que está no capítulo de Jó 42, versículo 1. E eu vou até o 2, tá? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. E é tão lindo quando nós lemos a passagem de Jó, como a passagem bíblica inteira. Ela é muito rica, muito abrangente, muito assim, conhecedora de tudo aquilo que nós vivemos. Ela é simplesmente maravilhosa. Se nós começarmos a ler a Bíblia e começarmos a entender aquilo que Deus quer falar conosco, gente, é lindo demais. A nossa vida transforma por completo. As coisas mudam assim, numa naturalidade tão grande, numa paz, porque nós vamos ter verdadeiramente o conhecimento do que é a Bíblia, do que Deus falando através da Bíblia, através da Bíblia para falar conosco. É muito lindo. E eu lendo a passagem de Jó, eu comecei a meditar nele um pouco, e eu achei muito bonito, porque ele traz algo assim muito forte para os nossos dias de hoje, né? Porque muitas das vezes nós queremos que Deus faça algo por nós sem nós verdadeiramente fazermos para Deus. E verdadeiramente nós vamos fazer para Ele e por Ele e para Ele. Mas nós só queremos assim, Deus faz, Deus faz, Deus faz e Deus faz. Não, nós não queremos perder um tempo na palavra, que na verdade não é perder, é ganhar um tempo na palavra. Nós não queremos tirar um tempinho para nós fazermos umas orações específicas a nosso favor, para Deus nos libertar, para Deus nos curar e nos ajudar a perdoar, a amar aqueles que nos ofenderam, porque amar a quem nos ama é muito fácil. Agora, amar aqueles que realmente nos ofendeu, aqueles que nos trouxeram uma palavra assim que não deveria, naquela uma palavra um pouco áspera, uma palavra às vezes mais dura, e nós não gostamos. O que nós fazemos? Nós revidamos e levamos com 7 pedras na mão. E aí o que Deus faz? Enquanto você não quer vir a mim, então fica por aí, que primeiro vamos se tratar para depois as coisas começarem a andar para teu lado. E é onde que eu vejo, né, nessa passagem muito rica sobre Jó, que fala assim: eu sou o cara. Jó, nas palavras do seu próprio Deus. Jó 38, 2. Expressa sua profunda e humilde penitência. A palavra de Deus sobre nossa culpa deve estar gravada nos nossos corações e a forma da base de nossa confissão. A maioria dos homens que confessam o pecado paliam em vez de confessar. Jó, omitindo por palavras. Jó 38, 2 vai ainda mais longe do que acusação de Deus. Não apenas minhas palavras, mas todos os meus pensamentos e caminhos eram sem conhecimento.
Eu neguei veementemente que tu tens algum plano fixo de governo dos assuntos humanos simplesmente porque tem um plano, porque teu plano foi maravilhoso demais para minha compreensão, aguardando revisões. Escuta-me, por favor. Eu falarei e te perguntarei, e tu ensina. Com os ouvidos eu ouvirá. Com os ouvidos eu ouvirá falar de ti, mas agora meus olhos veem. Eu acho tão bonita essa passagem, vou parando por aqui, porque hoje eu falo que a minha vida é um pedacinho da vida de Jó. Essa passagem ela é muito, muito forte para mim, porque nessa passagem eu vejo quando eu conhecia Jesus só de ouvir falar. E nós devemos conhecer Jesus de experiência, não ficarmos só naquela situação de ouvir falar de Jesus, mas sim falarmos de Jesus também e vivermos Jesus em nossas vidas, que é o mais especial que tem, é o melhor que tem em nossas vidas. Aí o que acontece? Com isso, eu costumo dizer que eu ia para a igreja só para desfilar. Eu ia para a igreja, não tinha compromisso com Deus, não tinha compromisso com a palavra, mas eu acho que eu estava arrebentando. Como Jó achava que era o homem, eu achava que era a boa zona. Não, tô indo pra igreja. Não, você é crente? Sou crente como o mundo era nosso, né? Porque crente mesmo de verdade, convertida, eu não era, eu costumo dizer. Eu era convencida. E daí o que acontece? Com tudo isso, o tempo foi passando. E papai falou assim, não, calma, vou deixar ela ir até onde ela acha que ela quer ir. E estava até tudo bem. Enquanto meus pais eram vivos, nós tínhamos tudo e mais alguma coisa, tínhamos paz, tínhamos casa e todos os domingos, todos os dias de culto nós estávamos ali no culto, tinha o trabalho, tinha tudo, nunca não nos faltou nada, absolutamente nada. Mas só que quando Deus quer trabalhar em nossas vidas, as coisas não é como nós queremos, nem pensamos nas coisas do jeito que papai quer, do jeitinho que ele faz. Aí com os meus 23 anos, papai levou meu pai. Meu Deus do céu, já foi um sofrimento muito, muito grande. E partindo dali, com 47 dias, ele leva minha mãe. Aí você já pode saber. Aí nós começamos a ter a experiência de viver com Deus e saber verdadeiramente quem era Deus. Mas mesmo assim, numa revolta muito, muito grande, revoltada com Deus o tempo todinho. Eu não queria entender o porquê que Deus tinha feito aquilo. Minha pergunta para Deus era só por quê? E Deus, caladinho ali na dele, falou assim, não, deixa eu te amassar, você tá só começando. Aí tá bom. Meu Deus do céu, aí começa as divisão de coisas dentro de casa, quem vai pagar água, quem vai pagar luz, quem vai pagar isso, quem vai pagar aquilo outro. E eu, querendo ser a mãe dos meus irmãos, fui metendo a cara, né? Trabalhando igual uma égua velha para poder ajudar meus irmãos. E em termos, quando eu falo ajudar, é tipo assim, aí
eu queria ser, na minha opinião, eu falo, eu queria ser a mãe dos meus irmãos, porque assim que meus pais foram embora, com o coração doendo demais, com o coração dilacerado, eu peguei e falei assim, não, agora eu vou fazer a parte da minha mãe. Que era, no caso, assim, fazer a comida, deixar a comida pronta e não deixar faltar nada para eles, né? E atenção, meu irmão era mais velho do que eu, minha irmã é mais nova do que eu, 1 ano só. E pelo menos na alimentação eu fiz isso durante algum tempo, mas aí depois você sabe que irmão não é a mesma coisa de mãe. As coisas começaram a não dar mais certo, assim, começaram a surgir algumas coisas, e aí era eu para isso, era eu para aquilo, e aí na despesa mesmo ninguém queria ajudar em nada. Aí por fim eu falei, quer saber? Cada qual vive tua vida. E hoje eu vejo tão errado o que eu fiz na minha vida, sabe? E aí o que acontece? Mas nós vivemos ainda juntos por algum tempo, porque depois minha irmã logo veio para Portugal e ela sempre me chamando, e eu presa ali aos bens materiais. Tudo por causa de quê, meu Deus? Hoje eu olho para trás e fico pensando, como é que Satanás nos prende desse jeito? Tudo por causa de uma cama, uma mesa, umas coisas bobas assim de casa. Coisa mais boba, eu falo, não, eu não vou embora não, porque assim meu pai construiu isso aqui com tanta dificuldade, ele teve essas coisas aqui com tanta dificuldade, eu não vou deixar ela aqui. E como se diz, na minha cabeça naquele momento, tava assim, se eu fosse, aquelas coisas ali iam continuar assim pro resto da vida, né? Ia ser eternas. Na minha cabeça tava bem isso daí. E eu sem saber o que Deus queria falar comigo e fazer comigo. E aí fiquei 1 ano e 4 meses. Minha irmã em Portugal e minha irmã sempre me chamando, e eu não querendo ir por causa disso. Aí papai olhou lá do céu e falou bem assim, depois de 1 ano e 4 meses, ele virou e falou bem assim, penso eu, né? Peraí, que eu vou saber aonde que vou apertar no teu calo para você dar o seu jeito. Eu sempre tive problema muito sério com obesidade. E eu tomava remédio para emagrecer nessa época. Aí eu engordava e emagrecia. Com isso, eu estava engordando muito porque tinha acabado de perder meus pais. Meus pais eram os bens mais preciosos que nós tínhamos nessa terra. Era até mais precioso do que Jesus. Era tipo assim, primeiro era meus pais e depois era Jesus para qualquer outra situação. Eu investi a situação. Aí o que acontece? Eu tenho uma grande amiga que me colocou lá nesse trabalho. Aí essa minha chefe grandona, ela trabalhava com ela no escritório. E ela virou para minha amiga um dia e falou bem assim, fulana, fala com a Antônia que se ela não parar de engordar, ela não vai mais trabalhar aqui, porque não vai ter uniforme que serve para ela. Isso é porque o meu emocional estava abaladíssimo, que não tem nem ideia. E aí com isso ela chegou e foi conversar comigo. Isso era 5 horas da tarde, que era o horário que eu entrava pro trabalho. E ela estava saindo. Aí ela foi, me chamou e conversou seriamente comigo. Eu falei assim, tá bom. Só que na minha cabeça veio na hora bem assim, pega tuas coisas, liga para tua irmã e pergunta ainda se aquela oportunidade ainda está de pé, de ela te dar passagem para você ir. Aí eu fui e liguei para ela e falei, Tonha, eu não acredito que você vem. Eu falei, vou. Então você faz o passaporte e me mostra. Mas, falei, tá bom, Bill, pode ficar tranquila. No outro dia eu te mando ele, então. Aí, mais do que depressa, eu fui lá no
no departamento da Polícia Federal para fazer o passaporte. E eu tive uma surpresa muito grande, que eu não sabia que a minha prima estava trabalhando lá. E foi tão interessante que esse passaporte demorava uns 15 dias para ficar pronto. E como minha prima estava lá trabalhando, o meu passaporte ele saiu de um dia para o outro. E foi quando eu comecei a avisar meus patrões. Aí eu cheguei na minha patroa e falei para ela que eu iria embora, que eu não iria ficar mais, porque minha irmã estava insistindo em ficar comigo, coisa tal, para não falar assim, eu tô ofendida com vocês porque você simplesmente foi mexer na minha ferida, né? Porque, ai. Hoje, depois de mais de 20 anos, eu vejo assim, depois de Deus ter trabalhado em minha vida, né? Mas naquela época, não. Aí, o que acontece? Eu cheguei na minha chefe, expliquei a situação para ela, que eu tava vindo ficar com a minha irmã, e nós éramos só nós três, e coisa e tal coisa, e pronto. Conversei com ela e deu tudo certo. E o mais lindo é assim, eu vejo papai em cada detalhe dessa situação. Primeiro eu fui lá fazer esse passaporte, nem sonhava que minha prima trabalhava lá. Lá papai já me deu esse sinal. Depois, quando foi no trabalho, uma das patroas virou e falou assim, olha, nós não fazemos acordo com pessoas que estão saindo, pessoas que pediram demissão. Mas o que eu achei mais lindo foi quando eu fui falar com uma senhora do departamento de pagamento. Ela pegou e falou assim, olha, nós vamos fazer um acordo com você, como nós tivéssemos mandado você embora, e nós vamos, aí depois a empresa vai estar te pagando como se você tivesse ido embora, ainda você pode receber os 6 meses. Só que eu não cheguei a receber, eu não me recordo por quê. Mas louvado seja Deus, olha, Deus preparou tudo certinho. Foi o dinheiro que eu tive para me poder trazer, para me pagar minhas contas que estavam lá. Foi verdadeiramente uma bênção. E brasileiro que nem gosta de nada, né? É a primeira vez que eu tô saindo do Brasil para ir para fora, coisa e tal. Trouxe 4 malas, tamanho da Goiânia, como diz uma amiga minha. 4 malas gigantescas, que todo mundo assim, de parente que olhava, falava assim, nossa, será que não tem perigo não dela ficar lá na alfândega com essas malas? Será que eles não vão desconfiar que a pessoa vai para ficar e coisa e tal? E naquela época minha irmã não tinha documentação e assim, é mesmo algo de fé. Sabe aquele negócio que você faz sem pensar? Como se diz, você tá dando mais do que na cara que você tá indo para ficar, e é algo que verdadeiramente não pode acontecer. Quando você vem para ficar, você vem só com uma malinha pequenininha, e eu não, queria trazer a Goiânia toda. Aí minha tia me levou no aeroporto, aí ela conversou com a mulher falou, não, se quando passa aqui, passa lá também, não tem problema não. E minha tia falou, Tony, eu tô muito preocupada, mas eu senti uma paz que não tinha como. E daí o que acontece? Vim, passei, foi simplesmente maravilhoso. Eu costumo dizer que quando eu fui para a fila da imigração, que ele falou assim, pof, carimbou, ele falou, pode ir. E eu fiquei assim, meu Deus, uma paz, algo tão lindo, que foi assim, só mesmo Jesus para fazer isso conosco. E com isso tudo, fiz uma viagem maravilhosa. Tive a recepção da minha irmã foi me buscar no aeroporto, foi tudo lindo, tudo maravilhoso. E
Por que eu tô contando isso? Papai é que sabe quem é que vai ouvir, para quem é que para esse áudio chegar, porque meus áudios é tudo feito à base de oração, porque eu estava estudando algo e papai me trouxe isso na memória para me compartilhar com vocês. E aonde que é que nós chegamos? E mesmo eu chegando aqui em Portugal, eu ainda não queria servir esse Deus vivo, não queria servir esse Deus maravilhoso, queria cair no mundo da porcaria fora. E papai ainda falando, eu tô dando oportunidade, você vai me procurar. E aí, entretanto, é onde que ainda eu conhecia Deus só de ouvir falar, e eu ficava, como se diz, verdadeiramente eu sabia assim da situação, dos planos de Deus na minha vida, cada situação, mas nunca assim sabia verdadeiramente. Eu não conhecia Deus só de esse Deus maravilhoso que eu conheço hoje. Eu não tinha essa intimidade que eu tenho hoje. E com tudo isso, eu vivi uma vida perversa, uma vida imunda, uma vida podre, e papai virou e falou assim, não, agora você chega, um determinado tempo, agora é hora de você me conhecer, de ter experiências mais profundas comigo, não experiências mais rasas. Agora você vai me conhecer por ter certas experiências. Eu só sei que desde 2005 eu tô tendo experiências assim muito forte. E uma das melhores coisas que eu aconselho a vocês não é só de ouvir falar a respeito de papai, de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. O melhor de tudo é você viver linda e declaradamente para Ele. Quando vem as lutas e você começa, papai, eu entrego nas tuas mãos, que é só tu que pode fazer. É só o Senhor e mais ninguém. E eu deixo esse conselho para vocês hoje. Pede a Deus para vocês conhecerem a Ele verdadeiramente como Ele é. Como Ele quer que vocês conheçam, assim, não só de ouvir falar, mas de ter as tuas próprias experiências com o papai. Que quando nós temos a nossa própria experiência, as coisas mudam completamente. Às vezes pode demorar um pouco mais, que ainda está te dando oportunidade, está te dando. Mas quando verdadeiramente a hora chega, não tem para ninguém. Quando Deus entra mesmo para trabalhar, queira neguinho ou não queira, Ele entra e faz aquilo que Ele quer. Porque Deus tem permissão sobre a tua vida e vai ter pro resto da vida. E só que o resto da vida é a escolha, né? Se você quer escolher entre ir pro céu ou viver no inferno. Aí requer a você. Você quiser ter uma vida eterna com Jesus ou você quiser ter uma vida de maldição com Satanás? Fica a pergunta e a sugestão, tá? Eu sou a Maria Antônia do projeto Mulheres Blindadas e gostaria muito que você desse seu like, que você compartilhasse com um amigo, com uma prima, com um parente seu. Se inscrevesse no nosso canal, porque assim o YouTube vai entender que essas mensagens são mensagens boas, mensagens que podem ser direcionadas a vocês, podem ser compartilhadas. E deixa seu joinha. E deixa nos comentários o que vocês acharam depois que vocês ouviram esses áudios. E eu agradeço demais a colaboração de cada um de vocês.
e tenha um ótimo dia, uma ótima noite, um bom descanso com algumas reflexões. Reflete um pouco na história. Reflete um pouco sobre a tua história, o que você está vivendo hoje, o que você quer viver e onde você quer viver a sua eternidade. Reflete e conversa um pouco com Jesus, que é só Ele e é por Ele, ninguém melhor do que Ele para nós pensarmos e conversarmos e ter resposta dele. Tenha todos um lindo e maravilhoso dia, uma maravilhosa tarde, um bom descanso, seja a hora que vocês forem ouvir esse áudio. Ficam com Deus.